Você sabe o que é parúzia? Parúzia é a restauração do paraíso, um livro do Dr. Kepp. Então vamos aqui. Sim, Parúzia, a restauração do paraíso, de Norberto Kepp, é uma obra de 2021, é muito recente, que reúne de maneira bastante concentrada a dimensão teológica, metafísica, psicológica e civilizacional. Olha que completude civilizacional de seu pensamento. A edição original tem 130 páginas. Interessante. Então, o que significa parúzia? Parúzia é um termo de origem grega. Parousia, tradicionalmente associado à presença, à chegada ou segunda vinda de Cristo, especialmente na tradição cristã. Parúzia é igual à restauração da condição paradisíaca da humanidade e da terra. A palavra-chave é restauração. Não seria simplesmente construir um mundo novo. Seria recuperar algo que foi perdido ou deteriorado. A própria apresentação de Kepp sobre o livro enfatiza que ele prefere restauração, porque o termo transmite a ideia de retorno à perfeição original. A grande pergunta do livro a pergunta fundamental é possível a humanidade recuperar uma condição de maior harmonia, verdade e beleza? Kepp responde afirmativamente dentro de sua visão filosófica, teológica. A proposta não é esperar passivamente por uma intervenção externa. A restauração exige consciência dos erros humanos. O paraíso não é somente depois da morte. Esse é um ponto essencial. Na interpretação keppiana, o paraíso não deve ser pensado apenas como um lugar para onde o qual o ser humano irá depois da vida. Existe também a possibilidade de uma restauração da vida terrestre. Assim, paraíso futuro, transformação presente, que é igual a restauração. Então, paraíso futuro, transformação presente, que é igual a restauração. O que destruiu o paraíso? O que será que destruiu o paraíso, hein? Segundo a estrutura do pensamento de Kepp, o problema fundamental não seria a criação. A criação seria originalmente boa. O problema seria a atitude humana diante dela. Em sua interpretação, a humanidade passou a rejeitar o bem, afastar-se da verdade, destruir a beleza, buscar poder, desenvolver vícios, explorar a criação. A própria faculdade trilógica apresenta o conceito de restauração como retorno ao que teria sido desviado ou deteriorado pela ação humana. A inversão. Aqui está a conexão direta com quase todos os livros de Kepp que você vem estudando. A fórmula seria: realidade, bem, consciência e vida. Realidade, bem, consciência e vida.
mas ocorre a inversão, a rejeição, a alienação, a destruição. O ser humano passa a rejeitar aquilo que poderia fazer feliz. O paradoxo humano. Esse é talvez o aspecto psicológico mais interessante. O ser humano deseja felicidade, mas pode fazer escolhas que produzem sofrimento. Deseja amor, mas pode agir com controle. Deseja liberdade, mas pode criar dependência. É um paradoxo mesmo. Deseja paz, mas alimenta conflitos. Deseja beleza, mas destrói. Para Kep, essa contradição está relacionada à inversão. A restauração começa pela consciência. O livro coloca a consciência em posição fundamental. Não podemos restaurar aquilo que não reconhecemos perdido. Portanto, percepção, consciência, reconhecimento dos erros, desinversão e restauração. A consciência dos erros não deveria conduzir à culpa destrutiva, deveria conduzir à transformação. Retorno ao bem, a beleza e a verdade. Essa tríade é central na apresentação do próprio livro. Kep descreve seu trabalho como uma tentativa de restaurar bem, verdade e beleza, que teriam sido prejudicados pelas atitudes humanas. Isso conecta diretamente Parousia com sua metafísica trilógica. O triângulo da restauração. Podemos representar assim: verdade aqui em cima, bem e beleza. Verdade, bem e beleza. Dentro da visão kepiana, esses elementos não deveriam existir isoladamente. A verdade precisa ser boa. O bem precisa expressar beleza. A beleza deve estar relacionada à verdade. O ser humano como restaurador. O homem não seria apenas vítima da situação do mundo. Ele também é responsável pela restauração. Isso significa não esperar que alguém conserte o mundo. É começar pela própria consciência. O planeta. O livro amplia a discussão para a própria Terra. A pergunta passa a ser: a humanidade pode recuperar a saúde do planeta? A humanidade pode recuperar a saúde do planeta? Kep relaciona a crise planetária à própria patologia humana. Assim, doença da humanidade, destruição ambiental, crise civilizacional. A faculdade trilógica apresenta o livro justamente como uma reflexão sobre a possibilidade de restauração da Terra diante dos problemas provocados pelas atitudes humanas. O paraíso e a civilização. O paraíso não seria somente um estado psicológico individual, seria também uma condição civilizacional. Uma sociedade restaurada deveria desenvolver justiça, cooperação, conhecimento, arte, espiritualidade, criatividade, respeito à natureza. O problema do poder. Aqui, Parousia se conecta diretamente ao reino do homem e a libertação dos povos. O poder usado para dominar representa a lógica contrária à restauração. A lógica seria poder, serviço e não poder, dominação. Então é poder
e serviço, não poder e dominação. A economia e paraíso. Também existe uma conexão direta em trabalho e capital. E a nova economia. Uma economia restaurada não teria como finalidade principal a acumulação de capital. A finalidade seria produção, mais trabalho, mais criatividade, mais bem comum. Ciência e paraíso. Esse ponto é muito característico do Kepler tardio. Para ele, a ciência não deveria estar isolada da filosofia e da teologia. A proposta da trilogia analítica é justamente integrar ciência mais filosofia mais teologia. A própria apresentação oficial Parousia descreve essa integração como objetivo do trabalho trilógico. O papel da filosofia. A filosofia pergunta como devemos viver? Para Kepler, ciência sem filosofia de vida pode produzir conhecimento sem direção. A filosofia fornece orientação. Papel da teologia. A teologia pergunta: qual a nossa relação com Deus e com a realidade espiritual? Dentro de Parousia, essa dimensão é fundamental porque a restauração possui significado espiritual, não somente econômico ou político. O papel da ciência. A ciência deveria investigar a realidade por meio da experiência. Kepler propõe que a ciência também possa dialogar com princípios filosóficos e teológicos. Essa é uma posição própria da trilogia analítica e não corresponde ao modelo dominante das ciências acadêmicas contemporâneas. O homem espiritual. Outros aspectos importantes é a concepção de que o ser humano possui uma dimensão espiritual profunda. Isso aproxima Parousia de o homem interior, o universo dos espíritos, o reino divino e Bíblia trilógica. Sim, agora vamos aqui ao seguinte. Parousia é uma obra tardia de Kepler, publicada em 2021 e funciona como uma espécie de síntese de várias preocupações que aparecem em sua produção anterior, psicológica, metafísica, crítica da civilização, espiritualidade e restauração. A própria faculdade trilógica apresenta como o 44º livro de Kepler. Então, Parousia, para você que não sabia o que era Parousia e não conhecia o livro Parousia do Kepler, aqui está. Beijos.